internet, nós todos estamos monopolizados pela epidemia da Covid-19. Essa é a preocupação de todas as pessoas e as famílias. Mas as outras doenças não desapareceram. Nós continuamos a ter problemas de saúde, alguns dos quais muito graves, que agora estão relegados a um segundo plano. Nós vamos discutir especificamente dois aspectos. O número de pessoas com infarto do miocárdio e com acidentes vasculares cerebrais. E a falta de controle que existe hoje em relação ao diabetes nas pessoas preocupadas apenas com a Covid-19. Para discutir esse tema, eu trouxe dois especialistas que são conhecidos de todos vocês. A doutora Ana Escobar, que é pediatra, e o doutor Roberto Calil, cardiologista. Não vou falar o currículo deles, porque seria muito extenso. Calil, vamos começar por você. Nós sabemos que houve uma queda nos atendimentos de emergência. 50% no caso de doenças cardíacas e 40% no caso de acidentes vasculares cerebrais. Como você vê essa redução? Com muita preocupação, Drauzio, porque as mortes de doença cardiovascular, o infarto e o acidente vascular cerebral, eles aumentaram muito na pandemia, durante o isolamento, nessa época que a gente chama de época Covid. Se você comparar estatísticas de mortalidade cardiovascular de 2019 para 2020, entre março e maio mais ou menos, a mortalidade por doença cardiovascular aumentaram. Então, quer dizer, os infartos aumentou a mortalidade e aumentou a mortalidade por acidente vascular cerebral. Então, infelizmente, não é que os infartos e os acidentes vasculares cerebrais sumiram, é que as pessoas simplesmente ficaram em casa e morreram em casa. Ou quando chegavam, parte delas com vida ao hospital, muito tarde para você ter um atendimento adequado. A tragédia que eu vejo foi praticamente idêntica ou maior do que a do Covid. Então, complementando, entre os dias, por exemplo, 16 de março e a 31 de maio deste ano, foi registrado aumento de 31% no número de mortes por doenças cardiovasculares na comparação com 2019. Na verdade, essas duas doenças matam mais que a própria pandemia. Em maio de 2018, ocorreram 31 mil mortes por doença cardiovascular. No mesmo mês, em 2020, tivemos 23 mil causadas pela Covid-19. Portanto, a doença cardiovascular, infarto e acidente vascular cerebral, elas matam mais, muito mais do que o Covid-19. Ana, nós estamos em um fenômeno semelhante com o diabetes. Quais os riscos que as pessoas com medo da Covid-19 relaxam no acompanhamento da glicemia e da medicação necessária para o diabetes? Exatamente isso, Drauzio. Isso que você colocou é muito importante. As pessoas com diabetes devem continuar rigorosamente seguindo o seu controle da glicemia. Por quê? Porque a diabetes, ela segue, independente de quarentena, de Covid, de tudo. Uma doença como diabetes, que é uma doença crônica, ela vai seguir o seu curso. E se ela se descontrolar, esse paciente naturalmente está mais suscetível a várias situações clínicas, inclusive, se ele pegar o Covid, o risco dele de adoecer gravemente é muito maior. Então, gente, para que a gente tenha mais ou menos uma ideia, isso é super importante, quase 1/3 das mortes por Covid-19, quase 1/3 das mortes, o diabetes está presente nessas pessoas. Então, esse dado é realmente muito importante. O que isso significa? Quem tem quaisquer doenças crônicas, inclusive, principalmente o diabetes, que é notadamente um fator de risco para a Covid, tem que fazer o seu segmento. Não é porque existe uma pandemia que as doenças crônicas deixam de seguir o seu rumo. A gente tem que fazer necessariamente o segmento e principalmente o controle. Diabetes controlado significa mais qualidade de vida, mais saúde em todos os sentidos, né, Drauzio? Olha, essa conversa com a doutora Ana Escobar e com o doutor Roberto Calil deixa claro, então, que essas três doenças, especificamente diabetes, acidentes vasculares cerebrais e infarto do miocárdio,
são doenças que podem provocar complicações gravíssimas, inclusive com risco de morte. Nós não podemos, por causa da pandemia, relaxar, achar que tudo bem, eu deixo para cuidar depois, porque às vezes pode não dar tempo, ou às vezes podem surgir complicações muito graves. Hoje a gente tem a possibilidade das teleconsultas, mas, além disso, consultas médicas nos consultórios, mesmo nos hospitais, costumam ser bastante seguras, porque esses locais cuidam muito da segurança para tentar, adotando medidas que tentam evitar que as pessoas se infectem. Então, isso não é justificativa para esse medo. Não posso ir ao hospital, estou me sentindo mal, mas eu não vou porque tenho medo de pegar o coronavírus. Talvez a situação pode ser tão grave que o coronavírus é o menor problema naquele momento, né? Então, cuide-se. Saúde não tem hora. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Calil. Obrigada, Drauzio. Obrigada, Calil. Obrigado, Drauzio. Obrigado.